Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão, lá na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 até o versículo 14. Eu lerei, quero que os irmãos, e peço aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo 2, poucos versículos, versículo 7 até o versículo 14. Amados, eu não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos queridos, eu acabei de dizer aqui que a gente estava esses dias de férias, e tempo de férias a gente aproveita para assistir os filmes que eu não consegui assistir no ano inteiro, né? E aí eu vou procurando lá os lançamentos para tentar ir atrás do que eu ainda não assisti. Assisti um filme, não vou dar o que a turma chama de spoiler, né? Não vou contar o final, fica tranquilo, tá bom? Mas o filme chamado Respect conta a história da cantora Aretha Franklin, que você certamente já ouviu alguma música dela, uma cantora norte-americana, considerada a rainha do soul. Ela morreu recente, morreu em 2018. Eu gosto muito de histórias biográficas, e eu fiquei realmente muito impressionado com a história da Aretha. Mas eu quero te dizer o que me chamou a atenção. Só para você se localizar um pouco na história dessa artista, a Aretha, ela nasceu em 1942, em Memphis. E para que você se localize na geografia norte-americana, Memphis é uma cidade do Tennessee, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, perto do Alabama, Mississippi e Geórgia. Essa região foi uma região muito marcada pelos movimentos de segregação racial, todo o sul dos Estados Unidos, e por movimentos de lutas pelos direitos civis da população negra daquele lugar. Lutas essa e movimento esse liderado pela figura do pastor batista Martin Luther King. Aliás, a Aretha Franklin, ela participou das suas cruzadas, viajou muito com Martin Luther King e cantava em eventos onde ele pregava. Bom, inclusive, se você procurar lá há a gravação dela cantando no velório de Martin Luther King. Mas o que exatamente eu queria trazer aqui para a aplicação do texto que nós lemos? O que me intrigou na história é que a Aretha Franklin, ela era filha de um pastor batista, o pastor Clarence Franklin. E esse era um pastor bem conhecido na região. Mas a história retrata, o filme retrata, e depois eu fiz aí a minha pesquisa, fui dar uma olhada, o filme retrata uma figura muito questionável. Embora fosse um pastor, um pregador itinerante bem famoso e bem reconhecido naquela comunidade, a sua primeira esposa, a primeira esposa do pastor Clarence,
deixou ele, abandonou ele. O motivo: ele era um beberrão e ele era um traidor compulsivo. E aquele negócio já me angustiava. Eu falei assim, peraí, não está errado. Não condiz com a figura que esse homem deveria representar. Aliás, a figura do pai de Areta é passada para nós como uma figura extremamente dominadora e às vezes até violenta. Na casa dele, ele sempre recebia muitas pessoas para festas constantes ali com muitos artistas daquela época. E tem uma cena do filme que me chama a atenção. E eu disse para você que eu não ia entregar o final, eu mantenho o meu compromisso, embora eu já contei metade do filme para você, né? A hora que você for assistir, você vai dizer, é mesmo, né? O pastor falou isso. Me perdoe a minha empolgação, o filme é bom. Tem uma cena que me chama a atenção, porque agora, já depois, acredito, da morte de Martin Luther King, o tempo já havia passado, Areta já era uma cantora bem conhecida, já havia gravado muitos álbuns. Há um diálogo entre pai e filha. E ele com um copo de destilado na mão, com a voz já meio embriagada, e ele dizia para ela, eles estabeleceram um diálogo, e ele tentava convencer a Areta, obviamente famosa, que ela voltasse a cantar nas cruzadas evangelísticas dele. Ele dizia, com a voz bêbada, você canta e eu prego. E quando ela se nega a acompanhar o pai, ele diz para ela que ela já não mais andava no espírito. Olha por que eu estou chamando a atenção especificamente nesse fato, nessa história. Por que cenas como essa me consternam, me angustiam profundamente? Irmãos, porque o cristianismo que eu e você professamos não é e não pode ser uma mera ideologia, um conjunto de doutrinas que são meramente professados da boca para fora. A vida cristã, e a gente precisa entender isso, é antes de tudo um relacionamento com Deus. A vida cristã é um relacionamento do pai com os filhos que foram adotados mediante a regeneração, a mediação de Jesus Cristo. E entenda uma coisa, nesse processo onde Deus nos dá novo nascimento, nova vida, nós recebemos e chamamos de nova vida porque dentro de nós foi gerada uma nova natureza. O que há em mim agora é que aquela inclinação constante e a dominante do pecado em mim, agora ela dá espaço para a dominação do Espírito Santo de Deus. A minha vontade passa a ser outra. As minhas inclinações, embora é fato que o pecado ainda habite em mim. Mas então é importante que a gente entenda que quando o nosso cristianismo não é fruto de um coração transformado, as incoerências vão aparecer. Por isso não é possível separar aquilo que se crê daquilo que se vive, não tem como. Não há como dissociar a fé que a gente professa da vida que a gente vive. E aqui eu preciso, então, recapitular um pouquinho daquilo que o pastor Adelson pregou na semana passada, porque o apóstolo João inicia o capítulo 2 trazendo uma mensagem muito direta e muito clara para nós. E ele diz para aquela comunidade, olha, se nós sabemos que nós temos conhecido a Deus por um critério muito claro, quando nós guardamos os seus mandamentos. E aí no versículo 3 ele diz isso, no versículo 4 ele diz, eu conheço, aquele que diz eu conheço, não guarda seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Você percebe a dureza dessa mensagem? Você lembra quando Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos? Esse critério é concreto. E aí o texto continua, aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou.
Irmãos, então entendamos isso. E a mensagem do apóstolo João continua. Ele disse para mim e para você que, ok, você diz que ama a Deus, então você precisa obedecê-lo. Essa é a coerência daquele que professa a sua fé cristã. Agora, parece que João coloca o foco em uma das práticas dos mandamentos. Ele vai tratar de um tema específico que, de uma forma geral, é obediência aos mandamentos de Deus. Que tema é esse? Ele vai falar acerca da prática do amor cristão, do amor fraterno. Ele vai tratar acerca desse tema e vai dizer que a prática do amor fraterno é uma manifestação clara e evidente de que nós conhecemos a Deus. Então, aqui algumas lições importantes acerca desse tema. Primeira lição para nós, e que eu quero chamar a sua atenção através daquilo para a gente, é que Jesus é o modelo do amor que eu e você devemos praticar. E aí quero pedir para você olhar lá o versículo 7 e 8. Amados, eu não vos escrevo novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse é o mandamento antigo, é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento. Ficou confuso aí, né? Eu não vos escrevo outro novo mandamento, todavia eu vos escrevo um novo mandamento. O João usa duas imagens aqui para ilustrar o seu argumento. Novo mandamento e antigo mandamento. E lá em diante ele vai falar acerca da imagem, versículo 8, da imagem da luz e das trevas. Então vamos lá, vamos entender por que João fala de novo mandamento e antigo mandamento. Para você entender o que João está dizendo, é preciso que você se lembre que João escreve essa carta já algumas décadas depois do ministério de Jesus. Os teólogos ortodoxos debatem entre final do primeiro século, início do primeiro século, entre o ano 90 ou o ano 100, até antes do ano 110 depois de Cristo. Então, o que a gente precisa entender? Quando João está dizendo que esse mandamento é antigo, ele está se referindo ao tempo de Jesus. João está dizendo para mim e para você que desde o início e desde o princípio, esse é o mandamento de Jesus. Essa era a tônica da pregação de Jesus. Esse mandamento, nesse sentido, não é novo. Ele é antigo, porque remete ao início da pregação de Jesus. Por outro lado, ele também é um novo mandamento, da perspectiva das próprias palavras de Jesus. Quando Jesus inaugura o seu ministério aqui na terra, Jesus estabelece uma nova tônica. Na verdade, Jesus resgata a lei de Deus para que ela fosse vivida do jeito que deveria ser. E aí é assim que a gente faz a leitura de Mateus 5, 6 e 7 acerca do Sermão do Monte. Jesus diz com muita frequência: olha, vocês ouviram que fora dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus prega e inaugura um novo tempo em contraposição de um tempo de revanchismo, de vingança, deixando para trás o princípio do olho por olho e dente por dente. Portanto, esse mandamento é novo da perspectiva da vinda de Jesus. Ora, se você se lembra, e se você der uma olhada lá em João, no capítulo 13, a gente vai ver essa belíssima mensagem de Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos. E dizer que eles façam a mesma coisa. E lá na frente, versículo 34 e 35, Jesus usa exatamente esse termo, novo mandamento. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também amais uns aos outros. Por isso que João usa a imagem do novo mandamento e antigo mandamento. Segunda ilustração que João usa, luz e trevas. Irmãos, a vinda do Messias inaugura um novo tempo. A transição das trevas para a luz. E o próprio profeta Isaías, se você se lembra lá em Isaías 9:2, ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Essa é uma referência a Jesus Cristo e a vinda do Messias.
João, quando escreve o primeiro capítulo do seu evangelho, ele usa exatamente a mesma ilustração. O apóstolo João diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aqui é João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, Jesus, e saber que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou João 8,12, quando Jesus diz que ele era a luz do mundo. Bom, o que eu quero que você entenda? Irmãos, Jesus está chamando a atenção para ele. Aliás, João está chamando a atenção para Jesus. Ele que é o nosso modelo. Ele que traz para nós uma nova perspectiva de vida. Agora, eu e você somos chamados para andar como ele andou. E o exemplo de Jesus, aqui o foco desse exemplo, vai nos trazer algumas lições acerca da necessidade ou da obrigação de nós exercermos o amor fraternal. Aí então isso me faz caminhar para a segunda lição da gente hoje aqui. E aqui eu quero me delongar um pouquinho mais. Presta bem atenção na minha afirmação e eu quero explicá-la bem para você. A ausência do amor em nossas vidas revela a presença das trevas nos nossos corações. Eu vou repetir. A ausência do amor em nossas vidas revela a presença das trevas nos corações. A gente vai ver isso nos versículos 9 até o versículo 11. João continua usando a imagem da luz e das trevas. No versículo 9, ele diz: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Irmãos, eu já disse que desde o início do capítulo 2, o apóstolo João constrói o seu argumento apontando para um fato óbvio e que não pode ser esquecido por nós. Você ama a Deus, você conhece a Deus, você precisa ser obediente aos mandamentos dele. É uma consequência, é um desdobramento imediato na vida daqueles que são discípulos de Jesus. O princípio aqui é o mesmo estabelecido, focado no amor. Então eu poderia dizer para você assim: conhecer ou amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, que significa andar como Jesus amou, que significa amar o seu próximo e que significa que o amor ao próximo é evidência de que a luz de Cristo iluminou o nosso coração. Percebe que uma coisa leva a outra? E se a gente inverter aqui? Se a gente colocar isso aqui de uma forma reversa? Então eu posso dizer para você que a falta de amor ao próximo evidencia que as trevas habitam no seu coração. E um coração habitado por trevas não anda como Cristo andou, porque não se submete aos mandamentos de Deus. E não se submete porque não ama e não conhece a Deus. Por favor, olha aqui para mim e presta bem atenção no que eu tenho para te dizer. Me deixa extremamente inquieto o fato de que, gente, não é a primeira vez, de capa a capa, constantemente a gente volta para esse tema aqui. O tema do amor ao próximo é extremamente importante na Bíblia. Eu diria que aparece para nós como uma das manifestações mais fundamentais do cristianismo. E apesar de nós constantemente termos contato com a palavra de Deus, com a sua mensagem, por que é tão comum a negligência desse mandamento? Eu encontro aqui algumas possíveis razões para isso que eu queria
lançar luz aí para você, quem sabe, é possível que tenha mais, mas eu pensei aqui em duas possíveis razões pelas quais a gente tão facilmente ignora, negligencia o mandamento de Jesus de amar ao próximo. Bom, a primeira delas eu chamo de auto-engano. Irmãos, você já parou para pensar como eu e você, todos nós, a gente tem impressionantes recursos mentais e a gente sabe usá-los muito bem, consciente ou inconscientemente, a fim de nos proteger ou a fim de não nos confrontar com aquilo que nós não queremos ser confrontados. Eu me lembrei de um exemplo aqui que acho que eu já até falei aqui. Uma vez eu vi um amigo dizer de uma história interessante de uma palestra no AA, nos Alcoólicos Anônimos. O palestrante foi lá, pegou um copo de água e pegou um outro copo de cachaça. E ele disse, olha, eu tenho uma mensagem muito simples aqui para vocês. E ele pegou um inseto e ele jogou aquele inseto dentro daquele copo com água. Aquele inseto se debateu, chegou na borda do copo, ali se segurou, conseguiu sair com vida. Falou, agora olhem bem. Ele pegou aquele inseto, jogou no copo com álcool. O inseto se debateu, bateu as asas, tentou chegar à borda do copo, mas não teve forças, o inseto morreu. O palestrante então olha para aquele grupo do AA e diz, vocês aprenderam a lição? Logo um participante disse, eu entendi. Quem bebe não tem verme. Eu juro que é aí. Você percebe que às vezes a gente entende do jeito que a gente quer ou do jeito que mais convém? Irmãos, eu preciso te lembrar que o seu coração é enganoso, que o pecado ainda habita em mim e em você. E quando se trata de burlarmos o mandamento do amor para pacificar o ódio, o rancor ou as mágoas que a gente tem dentro de nós, a gente tem um monte de recurso. A gente justifica. A gente pensa assim, não, isso não se faz com ninguém. Essa atitude não merece perdão. Não sei, também a gente minimiza, a gente pensa assim, isso aqui que eu tenho no coração não é ódio, não. Eu já perdoei, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Essa é boa, né? Nós mentimos para nós mesmos, nós negamos o que realmente nós temos no coração, nós disfarçamos, ou a gente esconde no coração aquilo que a gente não tem alegria de ver, e por aí vai. Os recursos são muitos, mas todos têm o mesmo objetivo: nos livrar da intragável responsabilidade de amar o próximo. Irmãos, Jesus foi um profundo conhecedor do coração humano. Jesus sabia que o nosso coração, na sua dureza, sempre busca dar um jeitinho. E um exemplo excelente é o que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 26. Quando os judeus, Jesus está fazendo a releitura dos mandamentos, e Jesus cita o não matarás. Sabe o que essa turma dizia? Então, por exemplo, eles diziam, não adulterarás. Jesus estendeu a dimensão do mandamento. Quando, por exemplo, ele fala do não adulterarás, ele diz, presta atenção, o adultério não é somente um ato que se comete, mas um desejo que se alimenta no coração. Porque se esse desejo é aqui concebido, a
a perversidade pecaminosa já se instalou. Então eles diziam, ok, não matarás, a gente não mata. Mas Jesus dizia, mas vocês odeiam. Olha, eu perdoei, mas eu risquei essa pessoa do livro da minha vida. E se você pudesse, você riscava do livro da vida também. Que é para não correr o risco de encontrar com ela na glória. Você percebe que eu falo que é um assassinato virtual? Irmãos, a gente precisa ter um cuidado, porque Jesus alertou para quem pratica esse subterfúgio. Jesus disse, cuidado, porque você vai estar debaixo do juízo. A condenação. Cuidado. Aliás, Jesus, por exemplo, lá na oração do Pai Nosso, de uma forma muito clara e severa, atrelou o perdão que a gente recebe de Deus ao perdão que a gente oferece aos outros. Pai, perdoa-nos como nós temos perdoado. E aqui eu quero que você me entenda que eu não estou minimizando, ou eu não estou, tentando dourar a pílula, fazer como se a atitude de amar ao próximo não fosse algo desafiador e difícil. Eu sei que é. Tem gente fácil de ser amada, não tem? Mas tem gente difícil de ser amada, não tem? Já pensou se Deus, a nós pastores, desse a permissão que os membros da nossa igreja fossem somente aqueles que nós escolhemos? Tipo seleção brasileira? A gente montava um timão, né? Eu quero esse irmão aqui, eu quero esse irmão aqui. Pastor, eu quero ser membro. Não, você não, irmão. Você dá um trabalho, seu pastor já me ligou. Você lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Lava o pé a um, eles ficam extremamente assustados. E o que acontece quando Jesus chega diante dos pés de Judas? Você eu não lavo. Tem um meme super divertido aí, desses que rolam na internet. Uma mamãe orando junto com a filhinha, e a mamãe dizendo, abençoa fulano, e a menininha dizia, abençoa fulano. Aí a mamãe disse, abençoa, como era o nome da coleguinha? Abençoa a Kailane. Aí a menininha dizia, a Kailane não, mamãe. Criança é maravilhosa, né? Não, filha, abençoa a Kailane sim. Não, mamãe, a Kailane não. A gente é pecadorzinho desde que nasceu, né? A Kailane não, mamãe. Irmãos, cuidado com o auto-engano. Agora preste atenção, então, há um outro elemento que eu acredito que está por trás do motivo pelo qual nós, com tanta frequência, negligenciamos a prática do amor fraterno. Eu acho porque a gente tem uma compreensão equivocada do que é o amor. E agora eu quero que você me escute muito bem, porque a gente corre um risco tremendo se a gente não entender isso aqui corretamente. Por que eu digo que nós entendemos e compreendemos equivocadamente o que é o amor? Porque normalmente a gente equivale, na cultura e no tempo que a gente vive, na nossa cabeça, amor é o equivalente ao afeto. Não é. Não é. O amor bíblico, embora contenha afeto, o amor bíblico, conforme a descrição da palavra, é uma atitude, é uma ação, é um ato, é a manifestação de uma vontade. C.S. Lewis ajuda a gente a entender isso há 2 capítulos lá do Cristianismo Puro e Simples. Abre aspas, olha o que ele diz acerca do amor. Ele diz assim, o amor no sentido cristão não significa uma emoção.
É um estado, não de sentimento, mas de vontade, que temos naturalmente quando se trata de nós mesmos. E precisamos aprendê-lo quando se trata dos outros. Olha uma regra interessante que C.S. Lewis dá para a gente entender o que era amor ao próximo. Você lembra que Jesus ensinou ou resumiu que o maior de todos os mandamentos poderia estar contido no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, de que jeito? Como a si mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que todo cristão, ou a maioria das pessoas, mesmo não cristãs, tem a capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer as suas próprias falhas. Aliás, quem não tem essa capacidade está muito mais afundado nas trevas. Mas entenda bem, quando eu olho para o meu coração, eu sei que tem coisas aqui das quais eu não gosto. Eu sei que eu carrego em mim defeitos e pecados que eu condeno na vida dos outros. Mas o fato de que eu não gosto de aspectos que são inerentes à minha pessoa, não quer dizer que eu deixe de fazer o bem para mim. Sabe por quê? Porque vai soar bem egoísta, né? Mas eu me amo. É por isso que quando a gente foi para a praia, por isso que eu estou com 2 demãos de tinta a mais aqui, mais moreninho, é por isso que a gente se dá o direito de, mesmo eu não gostando de aspectos da minha vida, de comer uma bela de uma muqueca, porque na frente da praia ninguém merece não comer uma bela muqueca. Porque eu me amo, né, irmãos? Puxa vida. Você percebe que esse princípio precisa ser aplicado ao outro, embora a gente reconheça no outro aspectos que nos desagradem, isso não pode ser um empecilho para que eu deseje e faça o bem àquela pessoa. O amor ao próximo, irmãos, disse C.S. Lewis ainda, abre aspas, o amor ao próximo não significa ter predileção ou achá-lo atraente. E é isso que a gente precisa entender. Quando Jesus mandou você amar o seu inimigo, Jesus não está dizendo que você tem que ser o melhor amigo do seu inimigo. Irmãos, a amizade passa pelo critério das afinidades. Pensa no casamento, olha um outro exemplo. Maridos e mulheres, aqueles que estão aqui presentes. Eu tenho nós vamos fazer esse ano 21 anos de casado. São incontáveis as vezes que a Dani me fez raiva. Embora pouquíssimas vezes a recíproca não foi tão verdadeira assim. Brincadeira, tá, irmãos? Não é verdade. A gente se faz raiva mutuamente. E tem hora que você me perguntar assim, ou se você... Então deixa eu passar a bola para ela. Você perguntar assim para a Dani, você ama o seu marido, Dani? Ela vai dizer, hoje e agora nem tanto não. Por quê? Porque nesse momento eu estou achando que o amor é afeto. E o afeto, ele cresce e diminui ao sabor da circunstância. Tem hora que a gente não está muito legal. Tem hora que a nossa oração Senhor, me ajuda aqui, porque não está fácil, não. Dá-me paciência, você já viram a sua oração? Dá-me paciência e não poder. Porque se eu tiver poder, eu mato, né? O amor ao próximo significa que, embora eu conheça os defeitos e os pecados do próximo, e aí vai até mais longe, embora eu possivelmente tenha sido ferido por alguém, eu ainda assim preciso desejar e fazer o bem a esse alguém. É difícil? É. Muito. Portanto, o amor ao próximo me leva a buscar e me empenhar para fazer esse bem ao próximo, a despeito de quem ele seja. E você pode pensar, é muito difícil, eu sei que é.
Mas aquele que recebeu a coroa de escárnio em espinhos, aquele que, sendo filho de Deus, foi cuspido no rosto, aquele chamado Jesus Cristo de Nazaré, foi escarnecido, zombado. Você é o filho de Deus? Desce daí, vai! Sendo ele puro e santo, as marcas do chicote lhe feriam e deixavam as costas em carne viva. Carregou a própria cruz onde ele seria pendurado. Teve braços e pés traspassados. E com tudo isso, a sua oração foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que é difícil, mas o Senhor Jesus nos deixou esse grande exemplo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Presta atenção aqui. Eu já disse das muitas formas de auto-engano. Por favor, eu não quero que você saia daqui achando que você recebeu um alvará para não amar o próximo. Pastor, então quer dizer que amar eu não preciso nutrir bons afetos pelo meu próximo? Não é isso? Eu tenho medo desse negócio, irmãos. Sabe, uma vez eu preguei eu acho que foi na quarta igreja à época, depois de um evento muito trágico, uma família perdeu 2 filhos num acidente de carro, terrível, a igreja toda consternada. Eu preguei em Jó. E eu me lembro que depois do sermão uma pessoa veio e muito quebrantada de coração, pegou na minha mão e disse assim: pastor, eu entendi. Hoje eu entendi. Entendi tudo que você falou. Falei: o que a senhora entendeu? Ela disse: a questão é perguntar para quê e não por quê. E eu pensei: eu não disse nada disso. Porque se a gente não perguntasse, pudesse perguntar para Deus por quê, a gente ia arrancar um monte de salmos de lamento da Bíblia. E eu não estou dizendo que as nossas perguntas têm a garantia de uma resposta dos céus. Eu estou dizendo que Deus ainda assim ouve com misericórdia a pergunta de um coração consternado e sofredor. A gente tende a entender as coisas de um jeito errado. Eu não estou dizendo aqui que você tem um alvará para manutenção do seu ódio, do seu rancor. O que eu estou dizendo aqui é que o amor não tem necessariamente relação com afeto. Pode ser, pode conter. Mas, portanto, amar o inimigo é desejar sinceramente e buscar o bem dessa outra pessoa. E aí eu queria que você fizesse um teste. Você é capaz de orar por determinada pessoa que te feriu? Ou você engasga, embarga e diz assim: não dou conta? Você é capaz de desejar sinceramente o bem daquele que te machucou? Você é capaz de encontrar com esse irmão na porta da igreja, pegar na mão dele e com a sinceridade de todo o seu coração dizer: a paz do Senhor, meu irmão? Ou você nutre no seu coração e alimenta o seu coração com os subterfúgios de que eu não passo nem na porta ali, se o irmão está, ele senta aqui, eu sento ali, e aí você fica mentindo para você mesmo. Você lembra o que Jesus disse? Se você não ama, você está em trevas, irmãos. E quem anda nas trevas, o tropeço será certo, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Cuidado, cuidado. Para a gente concluir, e aqui eu encerro. Embora imperfeito, o nosso amor precisa ser praticado. Sabe por quê? Porque Deus nos dá as condições para tal. João encerra essa exortação com uma série de recomendações, e aqui João faz menções de categorias etárias. Filhinhos ou crianças, jovens e pais.
Mas não que esses conselhos estejam restritos a determinada faixa etária. Esses conselhos são para todos nós. Mas é a forma de João incentivar irmãos de diferentes grupos, nas suas diferentes capacidades, a persistirem na prática do amor fraterno. Primeiro conselho de João: irmãos, eu e você somos pecadores e falhos em obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. Sobretudo esse mandamento do amor fraternal. Mas se você reconhece a sua fraqueza e vai a Deus em arrependimento, o perdão está garantido. Versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Irmão querido, não nutra a mágoa no seu coração e o rancor, porque a mágoa, o rancor e o ódio são venenos que matam somente aqueles que os guardam. Eles nos matam por dentro. Eles nos corroem e nos consomem. Peça a Deus perdão. Segundo o conselho de João, conhecer a Deus não é mero ato cognitivo. Não é mero exercício da mente, é ato relacional, que nos coloca em posição de submissão amorosa. Versículo 13: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E aí eu poderia dizer isso aqui para vocês. Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. As palavras de João, eu vos digo porque vocês conhecem o Senhor. E porque vocês se submetem ao mandamento do Senhor. No versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Terceiro conselho: aqueles que conhecem a Deus são seus filhos e recebem uma nova natureza e o dom do Espírito, e pelo poder de Deus somos capazes de vencer o maligno, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhum pecado é mais poderoso do que o poder que habita em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum pecado é mais dominador, e pode ser, do que o domínio da graça em nossas vidas. Se você é escravo deste pecado, busque em Deus a força que você não tem para você subjugá-lo. E para você vencer pelo poder do Cristo ressurreto, que enviou para nós o seu Santo Espírito. O quarto e último conselho: a palavra de Deus é o alimento que nos fortalece na constante batalha para seguirmos obedientes. Versículo 14, segunda parte: jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos queridos, amemos esta palavra. Ela é o alimento das nossas almas. Como diz o salmista, guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Alimente-se dessa palavra e confronte as profundezas do seu coração. Sabe por quê? Porque não é possível que a gente sustente as nossas incoerências. Lembra que eu falei aqui da história da Aretha Franklin? E o quanto eu fiquei inquieto? E eu repito que enquanto a nossa fé, ela for mera confissão nominal, as nossas vidas serão as mesmas. As nossas atitudes e comportamentos não serão diferentes. Em tempos de ódio, e olha que nós estamos presenciando uma guerra, nós somos chamados a trilhar um outro caminho. E eu sei que esse caminho é estreito, ele é árduo. E aquele que nos chamou para andarmos nos seus caminhos
estabeleceu uma vereda de amor fraterno, deixou o seu exemplo e concedeu o seu Espírito para nos capacitar. Sabe qual é o meu temor sincero, irmãos queridos? É que enquanto nós mantivermos os nossos corações no auto-engano, chegará o dia em que aquele que separará o joio do trigo não aceitará nenhuma das nossas desculpas. Você entende isso? Você entende a implicação e a gravidade do que eu estou dizendo? Enquanto nos recusarmos a seguir nesse caminho, o nosso testemunho enquanto igreja está comprometido, a nossa posição enquanto filhos é duvidosa e o nosso futuro é incerto. Ele nos julgará. Essa é a palavra de Deus para nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Averiga o seu coração, irmão. Pai querido, santo, olha para nós e tem piedade de nós. Quebra a dureza dos nossos corações e não nos deixe sermos enganados pelos nossos próprios corações duros. Não nos deixe buscar refúgios malignos para negarmos aquilo que é patente nos nossos corações. Nos ensina a amar com o seu amor. Nos ensina a perdoar com o seu perdão. Nos ensina a sermos povo teu. Porque num mundo de ódio, o testemunho do amor é poderosíssimo. Ajuda-nos como igreja de Jesus. Assim nós oramos a Ti. Aleluia. Amém.